Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo. Eu sou o professor João Coelho e nós estamos no nosso quarto encontro da disciplina de processos logísticos. E hoje nós vamos encerrar a nossa disciplina falando sobre o planejamento logístico. Desde o início dos nossos encontros, vimos a importância da logística para atender o meu cliente, para satisfazer o cliente e manter no mercado. E com uma logística perfeita, adequada, eficiente, com os custos corretos, com as práticas corretas, eu consigo manter a minha empresa no mercado, eu consigo satisfazer o meu cliente e assim posicionar a minha marca, a minha empresa, como uma empresa de qualidade. Como nós vimos aí durante os 3 encontros anteriores, não é só o preço que os consumidores estão buscando, eles estão buscando também serviços. Serviços que agreguem valor ao produto. E nada melhor do que a logística para agregar valor ao produto, como nós vimos. Então, precisamos ter em mente quais são os nossos processos, como vamos medir, como nós vamos olhar o custo envolvido nesse processo, e isso tudo passa pelo planejamento. Eu preciso planejar. E o planejamento, em qualquer atividade, eu sempre falo que o planejamento é 70% da chance de ser bem-sucedido. 70% do sucesso do empreendimento é o seu planejamento. Então, eu preciso ter um planejamento adequado, um planejamento bem minucioso, que olhe todos os processos, todos os parâmetros que eu preciso ter controlados dentro do meu processo também. Para quê? Para que eu gere indicadores, para que eu tome ação. Então, eu preciso ter esse planejamento logístico bem definido. Vamos, então, contextualizar a nossa aula. Muitas organizações, embora tenham uma marca forte aliada à qualidade, com boas estratégias de marketing e vendas, podem não ser competitivas no mercado, porque não possuem um bom planejamento logístico. Fato esse que contribuirá para que o cliente não receba sua compra no prazo estipulado ou ainda que receba produtos os quais não adquiriu. Portanto, qual a importância do planejamento logístico? E a gente pode destacar o suporte, ou seja, suporte à produção. Então, não adianta nada eu ter a melhor máquina se eu não tenho como chegar o produto até a produção. Satisfação do cliente e competitividade da minha empresa perante os meus concorrentes. E a partir do momento que eu tenho uma logística com entrega perfeita, né? Entrega no prazo. O que é entrega perfeita? No prazo, sem avaria, o produto certo, na quantidade certa, no tempo certo. Eu falei que era 2 dias, entreguei em 2 dias. Eu sempre gosto de trazer nos encontros o que eu passo no dia a dia também como consumidor. Eu comprei um produto e me falaram que ia entregar em 6 dias úteis. E me entregaram em 3. Então eu fiquei satisfeito. Lógico, eles já estavam prevendo entregar em 3. Só que ele dá uma margem de tempo e aí ele surpreende o consumidor, como me surpreendeu com o produto. Era para chegar no dia... num dia ele chegou 3 dias antes. Chegou num dia que eu nem esperava. Quando eu cheguei em casa, eu falei, o produto foi entregue. Quer dizer, eu estava esperando 3 dias depois o produto. Isso é satisfação do cliente, é garantir que o cliente vai comprar, e com certeza, desse site eu vou comprar novamente porque eu sei que eles entregam. E não foi a primeira compra que eu fiz, é a terceira, e ela vem entregando, ela vem cumprindo os prazos. Isso tudo vai ao encontro do quê? Que eu preciso atender o meu cliente, eu preciso ter planejamento, eu preciso planejar as minhas atividades. A partir do momento que, por exemplo, o cliente deu um clique, qual é o fluxo do pedido dentro da minha empresa? Como é que eu gerencio meus estoques? Como é que eu vou movimentar esse produto até chegar ao cliente final? Qual é o meu parceiro para fazer o transporte logístico da minha empresa até o meu cliente? Para que ele se sinta satisfeito, para que ele se sinta atendido no prazo que eu prometi. Para isso eu preciso ter esse planejamento, ter essa visão estratégica, operacional dentro da minha empresa. O que eu preciso fazer e como eu vou fazer. Isso que o planejamento vai dizer.
Planejamento logístico. A atividade logística, ela é uma atividade com bastante processo, que está espalhada, que a gente fala, na empresa como um todo. E eu preciso ter um planejamento, alguma diretriz em relação a essas atividades. Para quê? Para que eu consiga atingir o meu objetivo. E lembrando que o objetivo principal da logística é atender o cliente na sua satisfação, no nível de serviço que ele precisa. Eu preciso ter a caixa em 2 dias. Então, a caixa foi entregue em 2 dias. Eu preciso ter o produto disponível em 1 semana. Não consegui trazer, entreguei em 15 dias. Não cumpri com o que eu precisava com o meu cliente. Porém, não é só o atendimento ao cliente. Eu preciso atender os objetivos da minha empresa em relação a custo, em relação à abrangência, a mercado atendido, a área de cobertura. Eu preciso ter tudo isso planilhado, preciso ter isso bem claro na minha frente para eu planejar como eu vou planejar a minha logística dentro da minha empresa. Vamos entender um pouco. Uma operação de fabricação ou prestação de serviço não se encerra ao final do seu processo produtivo. Lógico, porque eu acabei de produzir, mas o produto não vai sair voando, né, da linha de produção para o cliente. Eu vou precisar movimentar esse produto. Aliás, antes de produzir, eu tive que movimentar a matéria-prima, comprar matéria-prima, trazer para a minha empresa, fazer o processo, movimentar agora o produto acabado para o estoque de produto acabado, depois fazer a expedição para entregar para o cliente. Então, não termina na produção. Continuando, o planejamento logístico pode ser visto sob 2 níveis fundamentais, que podemos considerar como os pontos principais em atender os clientes. Nós temos um nível tático, geralmente restrito à alta direção da empresa, estabelece todo o seu planejamento estratégico para que a organização tenha sucesso, ou seja, para que atenda às necessidades e aos desejos de seus clientes. Os itens que fazem parte dessa estratégia a nível tático instalações físicas, ou seja, onde eu vou colocar os meus CDs, por exemplo, onde eu vou colocar a minha fábrica, onde eu vou colocar os meus armazéns. A parte de tecnologia, né, a parte de comunicação, investimentos e a parte de transporte. E, num segundo nível, nós temos o operacional, o chamado chão de fábrica. É restrito aos supervisores de áreas, envolvido em todos os processos. Então, eu tenho a gestão de equipes, né, o pessoal envolvido, a movimentação de materiais, a qualificação dessa minha equipe, desse meu processo, a parte de fornecedores. Eu tenho que desenvolver quais são os melhores fornecedores para a minha empresa, como eu posso ter o melhor time, né, de pessoas, e a tecnologia em processo. Ou seja, como eu vou colocar a parte de TI, né, para controlar o meu armazém. Aí a gente fala de WMS, TMS, alguns módulos da parte de tecnologia da informação que a gente coloca no nosso dia a dia. Então, isso eu preciso definir. O meu processo. Como é que eu vou fazer? Vou separar automático? Não vou. Vou fazer vou separar por pedido ou vou separar por categoria, né? Vou fazer... Então, eu preciso entender como é que vai movimentar essa parte logística. E tem alguns fatores determinantes que precisam ser cumpridos e observados na hora que a gente vai fazer o planejamento logístico. Vamos ver quais são esses fatores. Primeiro, localização da sua planta ou do seu centro de distribuição. Então, eu preciso saber onde está a minha fábrica e onde está o meu CD e, principalmente, onde está o meu cliente. Disponibilidade de mão de obra qualificada para fazer os serviços. Fornecedores qualificados e que atendam às suas necessidades. Conhecer seus concorrentes. Estar em harmonia com o planejamento funcional de sua organização. Ou seja, o meu planejamento logístico, quando a gente fala em planejamento logístico, acima aqui eu tenho o planejamento estratégico. O planejamento logístico vai fazer parte da estratégia da minha organização.
Abordagem just in time, ou seja, reduzir os estoques, trabalhar com o menos de desperdício possível. Foco nos processos chaves do negócio, ou seja, se eu consigo terceirizar, usar terceirização para alguns processos, eu tenho que terceirizar. Nível de serviço a ser oferecido ao cliente. Não podemos prometer coisas que não cumprimos. Conhecer as necessidades dos meus clientes ou do meu público-alvo. E eu preciso, então, ter essa visão. Por isso que eu falo, a logística é uma visão muito abrangente, muito macro, mas mesmo assim eu preciso a parte de especificidade de cada operação para definir, em quanto tempo eu vou atender meu cliente. Onde ele vai ter o meu CD? O meu CD do Nordeste vai atender o cliente em 48 horas. O CD de São Paulo, se for atender o do Nordeste, vai demorar 3, 4, 5 dias. Então eu preciso ter esse nível de serviço necessário para eu estruturar a minha rede logística. Você viu que nós temos alguns pontos a cobrir, mas a partir do momento que a gente cobre esses pontos, nós temos alguns resultados. Vamos ver quais seriam os resultados de um bom planejamento. Altos faturamentos e lucros, né, o primeiro resultado. Satisfação dos acionistas, porque eu tive altos faturamentos e lucros. Investimento da organização em melhoria contínua, já que eu mostro com o faturamento que o processo está dando retorno. Investimento em recursos humanos, na parte de treinamento, capacitação e contratação. Satisfação dos funcionários, a partir do momento que eu tenho planejamento, eles sabem para onde eles vão ficar satisfeitos, vai ficar motivado e dedicada. Serviços e produtos de melhor qualidade, satisfação do cliente e a partir do momento que eu satisfaço o meu cliente, a minha perda vai ser mínima. Então, lógico, quando eu satisfiz o meu cliente, ele vai lá para o primeiro resultado, que é o lucro. A partir do momento que eu mantenho o meu cliente fiel, que eu mantenho o meu cliente comprando da minha empresa, eu vou, com certeza, trazer mais faturamento, trazer mais lucro. Por quê? A partir do momento que eu fiz o meu planejamento logístico, eu olhei a parte de custos, eu balanceei a parte de custos, vi a parte do custo-benefício, do custo-resultado, o que eu vou aplicar ou não, onde eu vou ter CD ou não, como eu vou atender o meu cliente. Por isso que eu falo, o planejamento é 70% do sucesso de qualquer empreendimento. E você, como gestor da área comercial, da área de marketing, da área logística, você precisa pensar sempre no planejamento. Na área de logística, o planejamento logístico é importantíssimo porque ele vai dar a dimensão e a estrutura que você precisa para atender bem o seu cliente. Planejamento logístico, fabricante de calçados Conforto Pé. Na parte prática da nossa aula, nós vamos estudar os cases de uma fábrica de calçados. Fábrica de calçados chamada Conforto Pé. E aí essa fábrica de calçados vamos ter várias situações que, como eu sempre falo, a situação prática que eu trago, que os professores trazem, é uma situação do dia a dia. Você, como gestor, vai encontrar várias vezes, em vários locais, em diferentes segmentos de mercado, esses mesmos problemas. Vamos ver qual seria o desafio. O fabricante de calçados Conforto Pé tem um cliente muito especial na cidade de Salvador, na Bahia, a Zaparella Calçados, que possui muitas lojas em vários shoppings de grandes cidades da região norte e nordeste do Brasil. Então, este cliente, a Zaparella, é da empresa Conforto Pé. Esse cliente faz compras em grandes volumes e a entrega é loja a loja. O cliente reclama da demora de entrega com atraso de até 10 dias. Então, atrasos até 10 dias, além de receber produtos em quantidades divergentes do que fora comprado. Além disso, em cidades menores, o cliente tem que buscar seus produtos em uma transportadora e, por conta de todos esses transtornos, ameaça a cancelar todas as compras junto a Conforto Pé. Quer dizer que é um grande problema. Quer dizer, entrega errado, com prazo estourado,
E aí, às vezes, vai o produto que não tinha que ter ido. E aí nós temos que identificar, foi problema de separação ou foi problema do próprio vendedor, que tirou um pedido sem que o cliente tivesse pedido, né? Um pedido de alguns itens que o cliente não solicitou. Vamos continuar, então, para entender um pouco mais o caso. Em relação ao fabricante, fora constatada uma grave falha ao analisar seus indicadores de desempenho, o que fez com que a empresa apenas ficasse sabendo desses problemas após o cliente reclamar e ameaçar cancelar as compras. Quer dizer, eu não fiz um acompanhamento, eu não analisei meus indicadores de desempenho, e aí quando foi fazer só porque o cliente reclamou. Os primeiros 2 itens das reclamações podem ter causa na sua própria empresa, pois atualmente não existe uma previsão de demanda e tampouco uma programação de produção. O fluxo de consolidação de carga também contribui para esses problemas, uma vez que espera-se fechar a carga para passar para o almoxarifado, proceder à separação. E esse é um problema que a gente tem que olhar quando a gente pensa no planejamento logístico. Eu quero atender rápido. Se eu for esperar montar a carga para uma região, eu posso atrasar consideravelmente o meu pedido. Isso é fato, em várias empresas eu presenciei. Então, o que você tem que fazer? Levar um CD mais próximo do seu mercado, fazer uma análise de demanda e estipular um estoque mais próximo do cliente. E aí, o transporte vai ser mais fácil, você deslocar menores cargas. Então, você não precisa consolidar uma carga maior para reduzir custo. Continuando, o terceiro item da reclamação é de única responsabilidade da empresa transportadora, que alega ter um alto custo para a distribuição fracionada. É aquele caso onde o cliente, numa cidade pequena, ele tem que ir até a transportadora para fazer a retirada dos seus produtos. Agora que identificamos devidamente os problemas e as possíveis causas, vamos avaliá-las independentemente e procurar as soluções possíveis. Então, vamos ver, em primeiro momento, é preciso considerar que a empresa está situada na região sul e o cliente na região nordeste do país. Desse modo, uma ação que pode ser estudada é a implantação de um CD na região nordeste, pois isso aproximaria a fábrica do seu principal cliente. Foi o que eu comentei agora. Eu posso abrir mão, lançar mão de um CD mais próximo para diminuir esse gap, esse tempo de entrega. Eu me lembro numa empresa, a empresa de imóveis, que eles fizeram um CD avançado na cidade de Recife, para quê? Para atender a região ali do Nordeste mais rapidamente. Então ele tinha lá, ela mandava os móveis lá para cima, fazia o estoque, lógico, diante de uma previsão de demanda, uma previsão de consumo, você tem que, o que não pode é colocar estoque demais, lembrando, a gente tem que realmente buscar o melhor nível de estoque possível e que atenda bem os clientes daquela região. Continuando, nós temos outras sugestões. Primeira, a implantação de um sistema de gestão que possibilite controles e, por consequência, indicadores de gestão. A partir do momento que eu tenho controle, eu vou ter gestão. Se eu não tenho controle, eu não tenho gestão. Investimentos em tecnologia da informação com a instalação de um WMS, que é um gerenciador de armazéns, o Warehouse Management System, ou seja, sistema de gestão de armazéns, que controlaria todo o fluxo de materiais nos estoques, além de rastreadores e roteirizadores para auxiliar em uma entrega mais eficiente. A elaboração de um plano de vendas poderá identificar a demanda para o produto, o que agilizaria o processo produtivo e da entrega. Você pode perceber nesse estudo, nesse caso, mexe com a empresa inteira. Então, eu vou trabalhar a parte de uma previsão de venda para o quê? Para eu direcionar minha produção. Fale, faça esse tipo de produto. Porque a previsão de venda, em cima de um consumo realizado no mês passado ou no ano passado, no mesmo período, foi desse. Então, a característica deve ser a mesma. Eu vou colocar tecnologia de informação, rastreadores, roteirizadores, para quê? Para otimizar o meu transporte,
para otimizar minha rota, reduzir os custos e o tempo de entrega. Além de gestão de armazém, no WMS, colocar para controlar o fluxo de materiais dentro do meu armazém. E aí o Jadeutar falou assim, olha, eu vou ter que aumentar desse produto, diminuir desse, porque em cima do que está sendo consumido, eu tenho que readequar o meu tamanho do meu estoque. E aí eu consigo a entender, a melhorar o meu processo. Você, como gestor, vai ser o responsável do quê? De olhar o indicador, por isso eu preciso ter o controle, eu preciso ter informações, e para isso eu preciso da tecnologia da informação, né, da informática, eu ter as informações, tomar as ações para o quê? Para levar a empresa novamente ao rumo certo, para que ela melhore os seus processos, para que atenda os seus clientes e assim consiga se manter no mercado. Nível de serviço logístico. Quando falamos de nível de serviço, é o quê? É o que o meu cliente espera da minha empresa. O cliente compra um produto no seu site, por exemplo. Vamos falar do mercado online, que está em ascensão. Ele comprou do seu site. O que ele espera? Ele espera receber o produto certo, na quantidade certa, na cor certa, tamanho, tudo certinho. Intacto, né? Que esteja pronto para o uso, não esteja danificado. E no prazo que você prometeu. Então, o nível de serviço logístico é esse. E quando a gente fala em nível de serviço, é em quanto tempo você entrega? Beleza, esse produto você vai entregar para mim em quanto tempo? Entrega em 2 dias, entrega em 3 dias. Isso hoje faz muita diferença. Faz uma diferença enorme. Por quê? Cada vez mais o perfil de consumo ele está mudando. Os clientes, eles querem as coisas mais rápidas, mais perfeitas, quer dizer, um serviço com valor agregado maior, porque para eu dar velocidade a um processo, eu gasto mais. Mas para isso eu preciso ter o melhor planejamento, ter melhor as técnicas, os métodos aplicados dentro do meu processo, tanto de gestão como processo realmente de chão de fábrica, né? Da separação, da armazenagem. Eu preciso ter isso muito bem determinado, muito bem planejado. Vamos entender um pouco mais sobre nível de serviço. Administrar o processo de serviço dentro da cadeia de suprimentos, atentando-se às necessidades e à satisfação do cliente, são formas mais viáveis de agregar valor no processo. Ou seja, eu preciso ter um conhecimento do qual é a necessidade, né, como eu vou satisfazer o meu cliente. Aí eu consigo agregar valor no meu processo e agregar valor ao meu produto. A logística agrega valor de lugar, tempo, de qualidade de informação à cadeia produtiva. Ou seja, colocar no lugar certo, no tempo certo, na qualidade certa e gerar informação à minha empresa para que eu produza o produto realmente, né, o item que realmente está saindo. Além de agregar os valores positivos para o consumidor final, a logística moderna procura também eliminar todo o processo, tudo que não tenha valor para o cliente. Ou seja, aquilo que acarrete somente custos e perda de tempo. E aí é o princípio, até eu sempre gosto de fazer essa parte de desperdício, é o princípio da produção enxuta, da manufatura enxuta, ou do Lean Manufacturing. Então, busque um pouco mais de conhecimento nesse campo. Por quê? Coelho, mas é produção enxuta. Não é. É a metodologia enxuta. Você aplica na logística, você aplica em vendas, você aplica na financeira. Procure um pouco sobre essa filosofia enxuta, né? Principalmente buscando informações sobre o sistema Toyota de produção, sobre o Lean Manufacturing. Vamos continuar falando sobre o nível de serviço, como é que a gente define o nível de serviço, quais são os elementos básicos da definição de serviço. Experiência do serviço, como o fornecedor lida com o cliente. Depois, eu preciso entender qual foi o resultado do serviço, o que o cliente recebe, como o serviço é entregue, valor do serviço, qual o benefício em relação ao custo,
O grande desafio é conseguir o equilíbrio entre agregar valor ao consumidor e diminuir o custo da organização, gerando ganhos em maximizar os benefícios para o cliente, minimizar os custos financeiros e sacrifícios para o cliente, minimizar o custo para a organização. Aí você pode pensar, poxa, Coelho, isso é impossível. Não, não é impossível, mas a gente tem que trabalhar bastante, a gente tem que buscar informação, buscar dados, buscar métodos novos. Uma outra visão, eu sempre falo assim, é quebrar o paradigma. Ah, mas eu sempre transportei assim. Eu sempre usei carro transportador, eu sempre usei a entrega de motoqueiro. Ah, por que a gente não utiliza um frete? Por que não utiliza um transporte marítimo quando vai para muito longe, no Brasil? Por que não, né? Navegação de cabotagem. Ah, eu trabalhar com terceiros, né? Com operadores logísticos. Ah, não, eu tenho meus caminhões. Então, isso são quebras de paradigmas que a gente tem que entender. Vamos ver os elementos, né? Pré-transação, transação e pós-transação, quando a gente fala em nível de serviço. Elementos de pré-transação, quer dizer, antes de eu fechar o pedido. Política posta por escrito, a proposta, eu tenho que ter estrutura organizacional preparada, flexibilidade do sistema para ser ágil e também serviços técnicos para explicar, se for necessário, para o meu cliente. Nos elementos de transação ou transacionais, níveis de estoque, habilidade no trato de atrasos, tempo de atendimento, lógico, o meu tempo de atendimento vai estar intimamente ligado aos meus níveis de estoque. Precisão nos documentos, então, principalmente no faturamento, a gente olhar a nota fiscal se está correta, se está com o cliente correto. Integridade do pedido, substitutibilidade do produto, né? Se eu precisar trocar o produto, fazer essa inversão. E depois que eu vendi e entreguei, instalação, garantia, peças de reposição, rastreamento dos produtos e a parte de embalagem. Me preocupar com que o cliente receba o produto na melhor condição. Então, eu preciso realmente fazer com que esse meu cliente consiga ficar satisfeito com a prestação de serviço, mas olha, você já pôde observar, não é só entregar o produto e pronto. Às vezes eu preciso dar uma explicação, às vezes eu preciso ter um montador que vá fazer o serviço, ou preciso que o cliente entre com a área técnica para fazer a instalação, que qualquer dúvida ele pode entrar em contato com a empresa, que a empresa vai dar o maior suporte para ele. Então, quando a gente fala em a parte logística, o nível de serviço logístico, ele não termina na produção e nem termina só na entrega. Ele termina, sim, com o cliente, utilizando o produto que comprou. Se é uma roupa, é só colocar e usar, mas se é um equipamento, se ele tiver dúvida, entrar em contato, se precisa de instalação, configuração, que o fornecedor ofereça esse tipo de serviço ao cliente. E aí ele vai aumentar o nível de serviço, agregar valor e trazer o cliente para a sua empresa. Planejamento do nível de serviço da Conforto Pé Calçados. Continuamos ainda com a empresa de calçados, a Conforto Pé, que já teve problemas aí de entrega, demora, produto faltando. Vamos ver agora qual é o próximo desafio. A Conforto Pé está ampliando a sua capacidade produtiva em função de seu novo portfólio de produtos, que engloba além dos tradicionais calçados femininos, masculinos e infantis. O cliente Zaparella Calçados faz compras em grandes volumes e exige que todas as mercadorias sejam entregues respectivamente nas lojas indicadas. Então, só exemplificando, eu tenho 10 lojas, eu comprei 1000 pares de sapato, então eu quero 100 pares de sapato em cada loja. E aí o fornecedor tem que entregar, conforme a negociação de compra e com prazo de entrega no máximo uma semana, pois as lojas estão reduzindo cada vez mais a sua área de estoque.
ou seja, tentando trabalhar com just in time, né, na medida do possível, sendo a própria gôndola de vendas o local de armazenagem dos itens, o que exige mais rapidez e flexibilidade nas entregas. Os atributos de serviço para esses clientes são consistência do prazo de entrega, entregas de emergência quando necessárias e pedidos complementares supridos, exatidão dos documentos e qualidade de embalagem interna para manuseio e exposição na loja. Além disso, a Confortopé tem o objetivo de comercializar os seus produtos pelo e-commerce. Aí já sai da loja física para ir para o mercado digital, né? Para o mercado online, em parceria com a empresa Zap Shoes, que farão a venda para todo o Brasil. Os produtos serão enviados para o CD na cidade de Jundiaí, São Paulo, em forma de venda consignada para a Zap Shoes. Só para nós entendermos, a venda consignada é quando eu entrego para a pessoa e não cobro. Ela começa a me pagar a partir do momento que vai vendendo. Isso a gente chama de venda consignada. Quer dizer, eu arco maior com o problema de não vender. Quem comprou e para revender só vai pagar a partir do momento que revende. Continuando com o caso, os pedidos serão enviados de forma consolidada através de pallets para o CD e deverão ter um nível de estoque monitorado pela própria Confortopé junto ao distribuidor. Nesta operação, o custo é fundamental. Existem ainda clientes que compram vários produtos em quantidades pequenas, gerando pedidos fracionados. Considerando que um dos objetivos da logística é melhorar a qualidade do serviço e reduzir custo, o seu objetivo agora é elaborar um planejamento do nível de serviço para os clientes da Confortopé. Então, resumindo, eu tenho aí duas situações. Uma, atendimento ao meu cliente de lojas físicas, e aí eu tenho que entregar, eu tenho que ter uma flexibilidade, e agora me lançando no mercado online, no mercado do e-commerce. E aí já é uma outra preocupação com pedidos menores, com fracionamento de entrega. Olha só aí o estoque adequado, olha só o desafio que nós temos. Vamos ver quais seriam as possíveis soluções. Em relação ao cliente Zaparella, contratar um operador logístico na região Nordeste para que faça a estocagem de produtos e a distribuição loja a loja, garantindo assim uma entrega mais rápida. Então eu vou fazer um CD, onde eu vou transportar o meu estoque ao CD e daqui para o cliente. Desenvolver um sistema de troca de informações de estoque para que a produção seja orientada de acordo com as vendas do cliente. E aí eu vou adequar a minha produção, que é uma produção empurrada, ou seja, eu produzo para estoque, então eu tenho que me adequar à demanda do cliente. Em relação ao cliente Zap Shoes, implantação de um controle de estoque com alta precisão, pois irá trabalhar com consignado, o estoque que estará no cliente será da fábrica e, portanto, precisará de uma gestão eficiente. Controle e análise da demanda sistematizada em períodos curtos, semanal, por exemplo. Ajuste das quantidades de estoque de acordo com giro e custos. E aí você viu a necessidade de você ajustar. E agora a gente vai ver qual seria para os clientes que compram pouca quantidade. Em relação aos pequenos clientes que compram mix e não volume, uma sugestão para esses clientes é o desenvolvimento de distribuidores de calçados que atenderão os pedidos dos clientes menores, mas que compram variedade de produtos. Então, esses distribuidores, eles têm todos os produtos lá e vendem em pequena quantidade para o varejista. Em caso de atendimento direto, a empresa deverá ter um sistema eficiente de separação de mercadorias, desenvolver transportadoras, os terceiros, para o atendimento de pequenos volumes. Então, você pode perceber que isso aí foi algumas ideias para a gente tentar solucionar esse problema. Mas aí, observando, a gente vai ter várias outras saídas que a gente pode fazer, várias outras ações que vai contribuir com o quê? A redução de custo,
aumento da eficiência no nível de serviço, né, da entrega e satisfação do meu cliente. E assim eu consigo manter a minha empresa no mercado. A área de logística ela é bem complexa e a gente precisa de uma análise, por isso que eu falo, o administrador, o gestor de hoje, ele tem que buscar desenvolver a parte lógica de análise de situações e tomadas de ações para fazer uma gestão melhor da sua própria empresa e mantê-la no mercado. Momento de interação. Na sua opinião, por que o conceito de nível de serviço oferecido ao cliente pode ser considerado subjetivo? Mande a sua contribuição, mande a sua dúvida, eu retorno em seguida para responder. Com relação ao nível de serviço percebido pelo cliente ser subjetivo, ele pode ser subjetivo por quê? Em muitos casos, eu quero o produto em 5 dias. Mas por quê? Porque
Porque eu quero em 5 dias, eu quero em 3 dias. Eu gosto de receber rápido, mas não tem nenhuma objetividade. Não, eu preciso receber esse produto em 2 dias, porque minha produção começa em 3. E aí já tem alguma ponderação, mas é muito pela qualidade. O que é bom para mim pode não ser bom para a pessoa que está do meu lado. Ah, para mim o nível de serviço foi bom, para ele não foi bom. Por isso que a gente fala da subjetividade. Porque a qualidade, ela é subjetiva. Lógico, nós temos a qualidade do produto, mas quando a gente fala em serviço, o serviço é intangível. Então você pode ter uma visão diferente da outra pessoa. Por isso que a gente tem que entender se nós satisfazemos bem o nosso cliente ou não. E por isso, para a gente ver o nível de serviço, tanto que é uma aplicação, são as pesquisas de satisfação. Você fazer uma pesquisa de satisfação de serviço, porque só assim você consegue medir se a qualidade foi atendida ou não diante daquele cliente. Medição de desempenho. Como é que eu meço o desempenho de um processo, de uma área, de uma função, de uma atividade, de uma produção? Eu tenho que ter indicadores. A partir do momento que eu tenho indicadores, eu tenho como medir esse processo. E lembrando, indicadores não é um número. Ah, minha produção foi 200 quilos. Isso é bom? É um indicador? É um indicador? Não, não é. A minha produção foi 200 quilos, mas 200 quilos é bom ou é ruim? Ah, não. A minha produção foi 200 quilos, mas eu tinha que ter produzido 300. Então, foi 66% do atingimento. Ah, não. Minha produção foi 200 quilos, eu tinha que ter feito 100. Então, eu dobrei a minha meta. Então, o meu desempenho foi bom. Por isso que a gente tem que entender. Indicador é uma relação entre uma meta ou um objetivo com aquilo realmente que foi utilizado. Vamos entender um pouco mais sobre as medições de desempenho dentro da área de logística. Os indicadores de desempenho são instrumentos desenvolvidos pelas empresas para acompanhar como estão funcionando por meio da materialização de dados. São realizadas análises e os resultados influenciam na tomada de decisão. Indicadores internos monitoram os processos internos da empresa. Indicadores externos monitoram média performance, né, dos prestadores de serviço ou no atendimento do meu cliente. Eu preciso entender, então, o que eu preciso medir para entender como é que está o meu processo. E para isso eu tenho que... os processos internos de carga, descarga, avaria, faturamento de nota correto. Eu faturei 10 notas corretas, mas isso aí, 10 notas corretas de 1.000, ótimo. Agora, 10 notas incorretas, desculpa. 10 notas incorretas de 1.000, foi pouca o erro. Agora, 10 notas incorretas de 20, foi 50%. Então, por isso que o indicador é sempre uma relação. Eu preciso ter um objetivo e comparar o dado que eu obtive do meu processo com esse objetivo, ver o percentual que eu atingi. Por a cidade do faturamento, ou seja, faturamentos certos. Eu quero 90%. Então, de 100 eu tenho que acertar 90. Então, eu começo a medir, começo a entender o meu processo. Vamos ver quais seriam os indicadores de desempenho na parte interna, né, de uma empresa. Pode ser dividido em quatro áreas. Atendimento do pedido ao cliente, ou seja, se o meu pedido foi entregue no prazo, se o cliente foi na quantidade certa, sem avaria, uns exemplos. Gestão de estoque, giro de estoque, estoque médio, eu coloco metas. Armazenagem, capacidade de armazenagem, qual a capacidade que eu estou utilizando, qual é a meta. Gestão de transporte, a parte de custo, tempo, a parte de chegada no cliente. Tem vários indicadores de desempenho nessa área. Destaca-se como principais indicadores de desempenho logístico interno o custo total, né,
da logística, e aí eu comparo com uma meta tempo de ciclo. O tempo do ciclo, o que é o tempo de ciclo? É da chegada do pedido até a entrega para o meu cliente. E o pedido perfeito, que é uma combinação de vários indicadores, que você tem tempo de acuracidade, tempo entrega no prazo. O pedido perfeito é a multiplicação de, não sei se são 5 ou 6 indicadores, que você calcula separadamente, depois se multiplica um pelo outro para chegar no pedido perfeito. Eu me lembro que eu calculei uma vez na empresa que eu estava trabalhando, e a média histórica, né, o benchmark que a gente fala, é em torno de 70%. E quando eu fui calcular o pedido perfeito da minha empresa que eu trabalhava, deu 40%. Então a gente precisava melhorar muito para chegar num nível aí de 70%, que era um nível assim aceitável para este indicador. Continuando a falar sobre indicadores de desempenho, atualmente deve ser considerada a satisfação do cliente proporcionada por toda a cadeia de suprimentos, em que surge a preocupação de monitoramento de indicadores de âmbito externo, ou seja, o que eu estou entregando para o meu cliente. O indicador externo muito utilizado é o de entregas realizadas dentro do prazo negociado, que pode ser para medir mensalmente ou diário, para medir todas as entregas realizadas no dia. E aí eu tenho uma parte até desse indicador do entregas no prazo, faz parte do pedido perfeito. O pedido perfeito ele engloba tanto atividades internas como externas. Por exemplo, o faturamento certo e a entrega correta, né, no prazo correto. Aí eu tenho a parte de avarias, que é uma parte interna. Então, eu tenho que observar, principalmente se eu conseguir buscar informações externas, principalmente do meu cliente, para que eu consiga atender perfeitamente esse meu cliente, eu vou conseguir poder ajustar os meus processos. A avaria só vai ver quando você chegar no cliente. Chegou no cliente, teve avaria, então eu tenho que olhar para dentro do meu processo e falar assim, como é que eu estou carregando o meu produto? A avaria foi feita pelo caminhoneiro, ou houve uma troca de produto no caminhão, então não foi interno, foi externo, foi já o produto sendo entregue para o cliente. Então, eu tenho que mensurar, eu tenho que medir. Para eu ter os indicadores, as medidas de desempenho, eu preciso controlar o meu processo, controlar o meu... quando foi expedido, quando chegou o pedido, por exemplo, tempo de ciclo, que a gente fala interno. O pedido chegou no dia 5, foi processado e chegou no cliente no dia 15. Então, foi 10 dias de ciclo. Será que está bom esse ciclo ou não? O que eu posso melhorar dentro do meu processo? Lembrando que não adianta nada eu ter a melhor tecnologia de informação, a melhor geração de dados, se eu não tenho quem tome ação. Por isso, é necessário. Tem um monte de medida de desempenho. Ótimo. Mas quem está olhando? Quem está tomando ação? Eu preciso ter você, como gestor, tomando ação do processo para melhorar o processo. Não adianta nada eu ter vários indicadores se eu não tenho quem tome ação. Para quê? Para melhorar o processo, para melhorar o nível de serviço da minha empresa e atender bem o meu cliente. Medição dos indicadores de desempenho das Zaparella Calçados. Lembrando que nós estamos na Confortopé, empresa de calçados, que tem vários clientes, e o Zaparella é um dos principais clientes. Vamos entender como é que nós vamos medir, né, os indicadores. Vamos utilizar como projeto piloto o desenvolvimento de indicadores, o cliente Zaparella, ao qual foi estipulado um nível de serviço onde o pedido perfeito seja superior a 70%. Então, o pedido perfeito, ele é constituído da acuracidade no registro do pedido, ou seja, eu dei entrada no pedido correto, acuracidade na separação do pedido, então, os produtos separados foram corretos em quantidade, tipos, tamanho, cor, o percentual de entregas no prazo, percentual de entregas sem danos, ou seja, a avaria, e pedidos faturados corretamente, no preço certo, para o cliente certo. Então, eu tenho o pedido perfeito, ele é feito com 1, 2,
3, 4, 5. Então, eu tenho 5 indicadores, só para você entender, 5 indicadores que vão gerar um outro indicador. E aí eu tenho as seguintes situações. Pedidos fora do prazo, 178. Pedidos separados errados, 302. Pedidos com avarias, 27. Pedidos com registros errados, 78. E pedidos com falha de faturamento, 101. Então eu consigo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 5 indicadores aqui, que depois eu vou multiplicar para encontrar o pedido perfeito. Aqui eu tenho total de pedidos do mês, 1.520. Essa vai ser a minha base. Então eu tenho 5 indicadores, e aí eu vou calcular os 5 primeiro, para depois eu multiplicar um pelo outro para saber o pedido perfeito. Vamos ver como é que ficaria esse cálculo. Lembrando que o pedido perfeito calcula a taxa de pedido sem erros em cada estágio do pedido do cliente. Deve-se considerar cada etapa na vida de um pedido, ou seja, registro do pedido, a parte de separação das mercadorias, a entrega no prazo, a entrega sem avaria e a nota fiscal corretamente. Vamos ver então como é que seria o cálculo primeiro dos cinco indicadores. Primeiro, acuracidade no registro pedido. Então eu pego a quantidade de registro, que foi o total de pedidos, 1.520, e tiro, subtraio o que foi registrado errado. Então, o que sobrou é o que registrou certo, dividido por 1.520, deu 95% de acuracidade no registro pedido. Na separação, é o mesmo raciocínio. Eu sempre vou trabalhar com os 1.520, porque é o total de pedidos, menos o erro de separação, que foi 302, e aí eu tenho 80% de acuracidade. Entregas no prazo, eu tive 178 fora do prazo. Então eu subtraio do total de pedidos, divido pelo total e vai dar 88. É a mesma coisa entregas sem danos. Teve 27 entregas avariadas, das 1.520. Então eu tive um total de 98 entregas sem avaria. E aí, finalizando o quinto, pedidos faturados corretamente. Eu tive 101 problemas em nota fiscal. Dos 1.520, então, dividido por 1.520, deu 93% de pedidos faturados corretamente. O pedido perfeito é a multiplicação dos 5. Então, é 95% vezes 80%, vezes 88%, vezes 98%, vezes 93%. Então, dá 62%. Ou seja, eu tenho... O indicador está abaixo da meta. E aí, olha como é importante. O pedido perfeito, né, a gente usa muito, perfect order, né, que os americanos falam. A gente usa muito para quê? Para medir o ciclo de vida do produto dentro da empresa. E aí olha só, você pode... Coelho, eu não quero trabalhar com o pedido perfeito, mas eu vou trabalhar com avaria e vou trabalhar com entrega no prazo. Faz parte do pedido perfeito. E são indicadores. Então, aqui, só no pequeno exercício prático que nós fizemos, nós temos 6 indicadores. Nós temos 6 indicadores que a gente pode usar separado. Quer dizer, o pedido perfeito não, que eu preciso calcular os 5. Mas esses 5 indicadores, um pode ser importante, outro não pode, e aí eu escolho quais são os mais importantes. Na real, né, que a gente fala, o que define o que é importante ou não é o tipo de empresa, o tipo de visão que o gestor quer ter, fechar o quê? Focando sempre no atendimento ao seu cliente, no atendimento do cliente satisfeito. E aí eu tenho que olhar o meu processo. Se eu conseguir medir tudo isso, perfeito. Mas o que eu preciso é medir, interpretar os dados para ver se qual é a acuracidade, qual é o produto sem dano ou sem problema, e aí qual ação que eu vou tomar, o que eu posso mexer. Lembrando que o indicador, sem uma ação atrelada a indicador, não é indicador, não precisa de nada. É um indicador sem objetivos, sem função dentro da empresa. Preste atenção, o indicador ele só é indicador se você puder tomar alguma ação em cima daquele indicador.
Ah, o meu problema de avaria, por exemplo, pedidos com dano. Então, se ele teve vários danos, o que é problema? Ou é o transportador, ou é o tipo de caminhão que eu estou usando, ou é a minha equipe que está faltando treinamento no carregamento correto, para não avariar o produto. Olha só quantas possibilidades em um único indicador eu posso abrir para observar qual é o meu problema. Então, o indicador só é indicador necessário para uma empresa se ele remete, se ele leva o gestor a tomar algumas ações para melhorar aquele indicador. Indicador que não tem ação não é indicador, é um dado jogado no vento. Custos logísticos. Quando a gente fala em operação logística, a gente está falando em armazenagem, está falando em movimentação, transporte, distribuição, a guarda, a estocagem. Isso tudo, se você observar e começar a colocar na ponta do lápis, como a gente fala, isso tudo leva ao custo. Ah, para armazenagem, eu tenho que ter um armazém, eu tenho que ter energia elétrica, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ter carrinho para movimentação, eu tenho que ter pessoas, eu vou ter manutenção. Olha só os custos que já vão se somando nesse processo. Ah, o custo de estoque. O custo de estoque não é o estoque, porque o estoque eu vou vender, eu vou utilizar. O custo de estoque é o quanto que, vamos supor, eu tenho R$1 milhão em estoque. O quanto esse 1 milhão me renderia se eu jogasse no mercado financeiro? 0,5% ao mês? 0,5% de 1 milhão vai dar aí 50 mil, né? Não, 10% é 100, 1% é 10, vai dar R$5 mil, 0,5%. Então é R$5 mil que eu deixo de ganhar de 1 milhão aplicado na... Esse é o custo do meu item. Então nós temos que medir, temos que entender e apontar. Eu tenho um amigo meu que é professor da área financeira, ele fala assim, custo, cabelo e unha, a gente tem que aparar semanalmente, periodicamente. Vamos entender um pouco mais sobre os custos. A melhoria da rentabilidade da empresa e do serviço ao cliente são objetivos básicos da logística e podem ser melhorados com uma eficiente gestão de custos. Para isso, é preciso conhecer quais são os custos inerentes a todo o processo logístico. Segundo Faria e Costa, custos logísticos são os custos de planejar, programar e controlar todo o fluxo de materiais, desde a entrada no processo e na saída, ou seja, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Muitas empresas, o que elas fazem? O que elas não fazem, né? Não é que elas fazem. Elas não fazem esse apontamento de custos logísticos. Quanto me custa ter um armazém? Quanto me custa ter aquele movimentador? E aí eu trabalho com estoque médio, só para você entender, o percentual de custo é em cima do estoque médio. Se eu mantenho lá R$1 milhão em estoque, em média, R$1 milhão, e eu gasto R$100 mil por mês para manter aquele estoque, eu tenho 10% do custo do meu estoque é a movimentação. Então, já o meu custo é 10% do meu estoque. E aí você já vai atrelando o custo ao seu processo, ao seu produto. Olha só que coisa louca, né? Que a gente precisa controlar, fazer conta, né? Fazer cálculos. Vamos entender quais seriam esses custos. Quando a gente fala em custo logístico, nós trouxemos aqui alguns custos que precisam entrar na conta do custo total, do logístico total. Primeiro, custo de armazenagem e movimentação, ou seja, é o custo que eu vou ter para movimentar o meu produto, ter o meu produto guardado. Custo de transporte, isso é muito mais fácil. O quanto vai me custar para transportar, o custo de embalagem, se eu vou precisar de embalagens adicionais. Custo de manutenção do estoque, que é o custo decorrente de você manter o teu estoque parado, né? Custo da tecnologia da informação, o que eu vou levar em consideração dos sistemas de informação, da parte de impressão. Custos tributários,
que são os tributos não recuperáveis, custo decorrentes de lotes, né? Custo decorrentes de níveis de serviço, custo de administração logística. Quer dizer, você tem aí vários, né? Eu trouxe vários custos que a gente pode atrelar à nossa logística. O que eu uso muito, e eu foco muito, é o custo de armazenagem. O quanto me custa, para a gente simplificar, quanto me custa manter o produto estocado na minha empresa? Então, eu preciso de armazém, eu preciso de pessoas, luz, água, gás. Eu tenho a depreciação de equipamentos. Não é fácil, né? Não é tão simples, mas aí você direciona. E o estoque lá dentro? O estoque, como eu falei, o meu custo, a gente chama de custo de item. Eu tenho o estoque de 1 milhão. Se eu colocasse no mercado financeiro a 1%, daria 10 mil reais. Esse é o meu custo, 10 mil reais por mês. Não é que é custo, eu deixei de ganhar. Então, ele entra como custo. Essa é uma análise prática que a gente faz do dia a dia quando a gente chega nas empresas. Eu trabalho a parte de custo de armazenagem, que entra a maioria do que eu falei ali, custo de transporte, custo de movimentação, de manutenção dos estoques, e aí o custo do item. E aí, somando os dois, eu tenho, olha, para manter um estoque de 1 milhão, eu gasto 100 mil reais. Então, eu tenho um gasto aí de 10%. Isso é bom ou é ruim? Isso está calculado no preço do meu produto ou não? E aí vai a minha fala do estoque. Quando eu tenho estoque elevado, eu gasto mais na armazenagem. Eu gasto mais na manutenção dos estoques. Eu gasto mais na movimentação. Por isso que a gente fala, né, do estoque, ele tem que ser o mais aproximado do que eu vou necessitar, que é o conceito do just in time. Produzir o que vai vender e comprar o que vai utilizar. Mas, o que eu sempre falo, entre faltar e sobrar estoque, eu prefiro que sobre, mas não que sobre muito. Porque se sobrar muito, eu vou ter que ter um espaço. Às vezes eu vou ter que alugar um armazém para colocar mais estoque. Olha o custo, né? Um aluguel de armazém, são mais pessoas, mais equipamento. E outra coisa, se você pensar um pouco e reparar, na possibilidade de você, aquele estoque quebrar, danificar, sumir, ficar velho, vencer. Olha os impactos. Isso aí são custos que vão decorrer da má gestão de estoques. Por isso que eu falo sempre, mantenha o estoque no nível realmente que você precisa. Nem a mais, nem a menos. Que sobre um pouco, como sempre. Que sobre um pouco de estoque. Continuando, todos os elementos que compõem a cadeia de suprimentos integrada devem ser gerenciados, uma vez que distorções em qualquer desses agentes resultará em acréscimo do custo logístico total da empresa. Para resumir, eu preciso ter o controle, eu preciso ter a gestão, eu preciso entender quais são meus custos. A partir do momento que eu tenho esses custos controlados, eu consigo tomar ações para minimizá-los. Lembrando que o custo ele tem que ser observado diariamente, semanalmente. Não podemos, deixa lá o armazém, mas quanto que está gastando? Quanto que está meu estoque? Qual é o meu percentual de custo de armazenagem que eu tenho? Isso vai impactar diretamente no resultado da empresa. Às vezes é um custo invisível que você não toma conta, chega no final vai dar um prejuízo porque aquela armazenagem comeu todo o seu lucro. Pense nisso. O custo ele tem que ser controlado diariamente, sistematicamente. Colocando em prática, cálculo do custo logístico para o atendimento da empresa Zaparella Calçados. Já vimos aí as medidas de desempenho desse cliente, vimos lá o pedido perfeito, que está abaixo, né, 68. Agora nós vamos entender o custo que a empresa está tendo com essa empresa, vamos entender quais seriam os custos logísticos para atender a Zaparella Calçados. Você se lembra que a demanda das Zaparella Calçados cresceu no último mês e que, consequentemente, a Confortopé teve que ajustar as operações para um melhor desempenho logístico? Esse cliente sozinho consome cerca de 60% da produção. E para atender a este mercado, a Confortopé alugou um centro de distribuição no Recife com 2.000 metros quadrados, pelo qual paga um aluguel mensal de R$ 44 mil,
com uma ocupação de 1.500 a 1.750 metros quadrados. O gasto mensal com salários e encargos sociais de R$20 mil. Outros gastos referentes a operações são estimados em R$9 mil mensais. Para realizar o transporte de Porto Alegre ao Recife, a empresa contratou a transportadora Flecha. O tempo total de transporte é de 4 dias, com uma variabilidade de 1 dia. São enviadas mensalmente 10 carretas e o valor de cada carga é R$200 mil, com um frete de R$10 mil por carga. Os produtos são unitizados, com um custo adicional com embalagem de R$420 por carreta. Então, o valor da carga é de R$200 mil e o frete R$10 mil. Olha só, a gente já está construindo os custos logísticos dessa operação. Para a entrega dos produtos nas lojas do cliente, a Confortopé locou 2 caminhões trucks. O caminhão truck é um caminhão que carrega em torno de 12 toneladas. É aquele caminhão que ele tem a cabine, desculpe o desenho, né, mas ele tem dois pneus atrás, 2 eixos. A gente chama de truck, né? E ele gasta R$8 mil de locação em cada um dos veículos. A Confortopé descobriu que para esta mesma operação, seus concorrentes têm um custo logístico total de 6%. Então essa é a minha meta. Do valor da mercadoria e entregam no máximo num tempo de 4 dias. Então olha só, eu tenho aí uma meta de 6%, que é o custo, e o prazo de entrega é 4 dias. Então eu tenho que estar próximo dos meus concorrentes, porque se esse meu custo for mais que 6%, eu já tenho uma desvantagem na área logística da empresa em relação às aparelhas. Vamos continuar levantando os dados e observando. Qual a representatividade dos custos logísticos nas operações da Confortopé para atender o cliente Zaparella? Como melhorar a performance perante a concorrência? Analisa a composição dos custos logísticos a fim de oferecer dados para que o gestor tenha condições de tomar as decisões com vistas a melhorar a performance da distribuição da empresa aos concorrentes. E aí eu tenho os dados, então eu tenho os dados de quanto eu gasto de transporte, quanto que eu gasto para manter o meu estoque. Olha só que interessante. Vamos então ver como é que ficaria o cálculo desse custo. Custo da operação. Vamos lá. Aluguel mensal, R$44 mil. Salários, R$20 mil. Armazenagem, R$9 mil. O frete para o CD, se eu faço 10 entregas a R$10 mil, o meu frete eu tenho um custo de R$100 mil. A embalagem que eu faço para cada entrega de R$400, se são 10 cargas, então R$4.200. E a distribuição, que eu tenho 2 caminhões trucks alugados a R$8 mil, então eu tenho R$16 mil. Totalizando um valor de R$193.200 por mês. O valor da mercadoria do produto, né, movimentado para o CD e, consequentemente, para o cliente, é de R$2 milhões, porque são 10 carretas por mês. Então, veja bem, eu já calculei o quanto estou gastando, 192 mil, para fazer essa operação. E ele está me faturando 2 milhões. Vamos ver quanto que representa esses 192 mil em relação aos 2 milhões. Lembrando que o meu concorrente tem 6% apenas de custo em cima do faturamento. Vamos ver quanto que ficaria. O custo logístico da operação é 9,6. Por quê? São os 193 mil reais, por exemplo, eu arredondei, dividido pelos 2 milhões. Vezes 100. Que é maior que 6%, que é a da concorrência. A ocupação do armazém está em 75% a 87%. Este indicador mostra que a empresa pode crescer em vendas e ocupar melhor o armazém. Assim, dilui o custo do aluguel. O que quer dizer isso? O que seria a capacidade? Se eu tenho
Se eu tenho um armazém de 2.000 e eu estou ocupando entre 1.500 e 1.750, quer dizer que eu estou ocupando 75% a 87,5. Então eu posso ocupar ele a 95%, quer dizer, vender mais. É isso que fala aqui. Que se eu tiver, eu vou diluir o custo do armazém. Negociar melhor o custo do frete para o CD, que é o seu maior custo, né? Que é esse frete de R$ 100.000. A partir do momento que eu negocie R$ 100.000, vai impactar diretamente no resultado. Veja que um rápido análise bem simples. E aí imagine na sua empresa, você separar os custos do armazém, pessoas, tudo, e fazer esse custo. Ah, o quanto que eu estou vendendo? O quanto que impacta no meu resultado? E qual é o resultado que eu posso ter? Qual é o percentual que gostaria de ter? Isso tudo é gestão de custo. Não esqueça, gestor, o custo é importantíssimo para a saúde da empresa e para a manutenção na sua empresa do mercado. Sem gestão de custo, você não consegue manter a empresa no mercado. Chegamos ao momento de interação, eu vou abrir o tempo para vocês mandarem as suas contribuições, perguntas e dúvidas, e eu volto em seguida para responder, se tiver dúvidas, se tiver contribuições, e encerrar o nosso encontro, a nossa última aula.
Bom, se você não teve dúvida agora, você pode entrar em contato, tirar sua dúvida, eu estou à disposição. Não deixe, não fique com dúvida, principalmente você da área de marketing, da área de administração, que vai precisar ter um conhecimento básico, né, da logística. É muito importante você ter esses conhecimentos básicos da logística e entender mesmo o processo logístico. Vamos recapitular a nossa aula. Vimos o planejamento logístico, que ele é dividido em dois níveis, né? O tático, que é a parte estratégica, é a parte de metas da organização, que geralmente é a nível de diretoria, e o nível operacional, que a gente chama o nível de chão de fábrica, que é a parte operacional da logística, transporte, movimentação, armazenagem. Entendemos a importância de saber que nível de serviço logístico os meus clientes necessitam. E vimos aí elementos de pré-transação, transação e pós-transação. Lembrando que a prestação de serviço, ela não é uma coisa física, ela é uma coisa intangível. Por isso, a percepção do cliente de qualidade ou não é muito subjetiva. Então, você tem que entender o que aquele cliente gosta. Tem aquele cliente que gosta de receber as caixas tudo paletizadas, o outro não, pode ser soltas. Então, entender que nível de serviço, que nível de prestação de serviço que aquele cliente espera de você. Por isso que é importante você entender e conhecer cliente a cliente. Continuando, vimos as medidas de desempenho, medição de desempenho, vimos o pedido perfeito e outros vários. Principalmente, vimos pedido perfeito. Vimos a necessidade da gestão. Então, sem medida de desempenho, eu não tenho gestão. Eu preciso ter gestão. Mas, lembrando, não adianta nada eu ter 35 indicadores se eu não tenho alguém que olhe, analise e tome ação. Que não existe máquina ainda para fazer isso. É você, gestor, que vai fazer. Analisar os indicadores e tomar a ação necessária. E para finalizar a nossa disciplina, falamos dos custos logísticos, tão importante. Vimos a constituição dos custos, né? Então, os custos, como eu gasto para armazenar, para transportar, para manter os meus estoques, né? A parte de embalagem adicionais que eu tenho que ter para a movimentação. Eu vou ter que contratar um container, eu vou ter que comprar uma caixa a mais, eu vou ter que fazer. Então, são custos que vão elevando. É o que eu falo assim, às vezes esses custos invisíveis, eles vão comendo a margem de lucro da sua empresa. E se você não faz essa gestão, você não consegue controlar, você não consegue perceber a gente fala assim, fechar as torneirinhas. Torneirinha pingando, no final a conta d'água dá muito alta. Então eu preciso fechar essas torneirinhas que estão pingando. Eu preciso olhar os meus custos. Então, nessa finalização da nossa disciplina, você entendeu a importância da logística desde a compra da matéria-prima, ou seja, no ponto de origem, onde eu levo essa matéria-prima para dentro da minha empresa, onde eu vou processar, fazer um produto ou serviço e entregar ao meu cliente. Então, a logística ela vê todo esse processo e ainda mais o processo da logística reversa, do cliente para o novo processo produtivo. Por exemplo, um recipiente retornável. Então, ele retorna para o meu processo de produção. Por isso que é importante a gente observar e entender toda essa cadeia de suprimentos e as atividades logísticas que ela comporta. Só assim você vai conseguir gerenciar a sua empresa, perceber uma oportunidade em algum mercado, fazer uma ação, uma promoção, atingir o mercado que não está atingindo, mas aí eu preciso do planejamento logístico, entender como é que eu vou transportar, como é que eu vou atender meu cliente de maneira correta. E nesse tempo que a velocidade é tudo, o tempo mínimo de entrega é o que a gente busca, porque os clientes estão pedindo isso, então eu preciso ter os meus processos logísticos bem gerenciados. E eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês e até uma próxima oportunidade, a uma próxima disciplina, a um próximo encontro.